Sejam bem-vindos! Eu sou a professora Aldaleia Santos, sua professora de Ciências, e vamos para a nossa aula 26, Revisão e Avaliação. E vamos para a nossa aula. Olá! Vamos falar sobre o nosso sistema esquelético e sistema muscular. Esses sistemas juntos sustentam o nosso corpo e, em conjunto, permitem uma variedade de movimentos, permitem a nossa autonomia ao executar as nossas atividades diárias, como comer, nos alimentar, escovar o dente. Além disso, os ossos protegem os órgãos internos e sustentam o peso do nosso corpo, possibilitando que fiquemos em pé, sentados ou ajoelhados. Essa estrutura flexível e móvel é fornecido pelo nosso sistema músculo-esquelético. É composto de 3 estruturas principais: nossos ossos, nossas articulações. Sempre que você vê, né, o nosso esqueleto, ao imaginar o encontro de 2 ossos, o que terá? As articulações. E os músculos dando a sustentação. Então, o nosso sistema esquelético é o que permite as nossas movimentações, o nosso andar, o nosso caminhar. E esqueleto é o nome genérico dado à estrutura de sustentação, principalmente de seres vivos. Ele é responsável por dar forma ao nosso corpo, ou seja, a estrutura que temos. Se nós não tivéssemos o nosso esqueleto e ele não fosse de forma rígida, nós seríamos apenas um aglomerado de tecidos, né, próximos ali de uma ameba. Além disso, o nosso esqueleto tem uma outra importante função, que é o quê? A produção da nossa medula óssea. Vamos observar como que ocorre? A nossa medula óssea, para você lembrar, medula óssea, lembra quando a gente, no tutano, né, do boi, né, a gente tem ali aquela gordura? Isso é a medula óssea. Então, aqui nessa região nossa, do osso ilíaco, nós temos a medula óssea, que produz o quê? As nossas células do tecido sanguíneo, sendo os glóbulos brancos, onde esses glóbulos eles vão trabalhar juntamente com o nosso sistema imune, glóbulo branco, ou também conhecido como leucócito. Nós temos os nossos glóbulos vermelhos, também conhecido como eritrócitos, e os glóbulos vermelhos, eles têm essa coloração, né? A função da hemácia é fazer o quê? O transporte do oxigênio para as células de todo o nosso tecido. Ela vai não só deixar oxigênio, como também retirar ali o gás carbônico e substâncias, restos do processo celular. E nós temos também o quê? As plaquetas. As plaquetas, elas vão atuar no nosso processo de o quê? De estancamento do sangue. Quando você tem um corte e tem um sangramento e logo na sequência aquele sangramento para. É pela ação da aglutinação das plaquetas, certo? Então é essa a função.
Além dessa medula óssea que, produzida no ilíaco, é conhecido como medula amarela, nós temos a medula que, nos ossos longos, como no fêmur, que vai produzir o quê? As nossas células adiposas. O que são essas células adiposas? São as nossas células que vai ali fazer a nossa reserva energética de gordura. E também a produção de poucas células sanguíneas, certo? Então, uma pessoa adulta possui um esqueleto formado por 206 ossos. Uma criança apresenta cerca de 70 ossos a mais que uma pessoa adulta. Por que, professora, que a criança tem mais ossos do que nós, os adultos? Porque a criança, para o processo até do parto, né, ela precisa que os seus ossos estejam mais fragmentados para facilitar o nascimento, a passagem, né, pelo canal vaginal na hora do nascimento do parto. E ao longo da vida, conforme o crescimento, né, de bebê até a fase adulta, esses ossos vão o quê? Calcificando. Então, o nosso esqueleto, ele também tem essa função de armazenamento de cálcio e fósforo, que é de extrema importância para as nossas células do tecido ósseo. O nosso esqueleto, ele é dividido em duas formas. O esqueleto humano, ele vai ter o esqueleto axial e o esqueleto apendicular. Temos essas duas porções. Vamos observar cada uma delas. O esqueleto axial é aquele, observem aqui, ó, centro. É aquele que vai compreender o crânio, a sua caixa torácica e a coluna vertebral. Observem que o esqueleto axial, ele vai ser responsável por proteger o quê? Os nossos órgãos vitais, certo? No crânio nós vamos ter o nosso encéfalo, que é o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. Dentro da coluna vertebral nós vamos ter a nossa medula espinal e na nossa caixa torácica, ou seja, nas nossas costelas, nós vamos ter o quê? O nosso sistema cardiovascular, o nosso coração, o nosso pulmão, certo? Então, esse é o esqueleto axial, que terá o crânio, a coluna vertebral e a caixa torácica, tendo como função proteção dos nossos órgãos vitais. E no nosso esqueleto apendicular, nós teremos o quê? Os nossos membros, certo? Que nos permitem os movimentos, como o nosso braço, as nossas mãos, a nossa perna, o pé, e aí nós vamos ter duas cinturas, a cintura escapular e a cintura pélvica. Lembrando também que na cintura pélvica nós vamos ter uma diferença entre a angulação da cintura pélvica feminina com a cintura pélvica masculina, onde a angulação da cintura pélvica feminina é maior para o quê? Para facilitar na hora da abertura para o parto, certo? Então, recapitulando, esqueleto axial, crânio, caixa torácica, coluna vertebral. Esqueleto apendicular, cintura escapular, cintura pélvica, braço, ossos do braço, mão, perna e pé. O nosso sistema muscular,
ele é o responsável pela movimentação do nosso corpo, permitindo a realização de atividades como caminhar, correr, segurar objetos e realizar movimentos faciais. Então, o nosso sistema muscular, ele compreende aí um total de 650 músculos que estão envolvidos em todas essas atividades, dos movimentos faciais a correr, caminhar, segurar objetos e realizar as nossas atividades. Temos como funções do nosso sistema muscular, funções principais. Vamos observar aí. O sistema muscular apresenta algumas funções que são fundamentais para o corpo humano. Vamos ver quais são essas funções. A estabilidade corporal, ou seja, nos mantermos eretos, a produção de movimentos, como caminhar, rotacionar braços, pernas, aquecimento do corpo para manutenção da temperatura corporal, preenchimento do corpo nos dando sustentação e auxílio nos fluxos sanguíneos, certo? Então, essas são as funções do nosso sistema muscular. Vamos observar? Observem aqui a estabilidade e a produção de movimentos. Olha a capacidade que o nosso corpo tem, de se manter ereto e da produção de movimentos. O aquecimento do corpo, ou seja, a manutenção, o isolamento da temperatura interna com a temperatura externa. De que forma? Tendo a preservação do funcionamento dos nossos órgãos internos. Então, esse aquecimento do corpo é de extrema importância. E o preenchimento do corpo na sustentação, certo? E o auxílio no fluxo sanguíneo. Lembrando que aqui nós temos a representação de um músculo gastrocnêmio, que é o da batata da sua perna, representando aqui uma veia. Então, o sangue, ele vai fazer qual sentido? Subindo. E a veia, ela possui essas válvulas, para que o sangue não volte, certo? Então, para que ela se mantenha na gravidade. E aí, observando a estrutura que a médica está segurando agora. O que isso representa? Você reconhece o que essa médica está demonstrando? É um ovário, é um aparelho reprodutor. Esse aparelho reprodutor é o aparelho reprodutor feminino. O sistema reprodutor feminino é responsável pela produção de gametas femininos, ou seja, os nossos óvulos, e pela manutenção de um ambiente propício para a fertilização e desenvolvimento do embrião. Então, vamos observar o nosso aparelho reprodutor, certo? Então, aqui nós temos a representação do útero de forma anatômica. Aqui nós temos a bexiga, certo? A vagina. E você observa aí o quê? O ovário e a tuba uterina. Vamos observar em corte. Então, em corte, você observa o canal vaginal, o colo do útero, o endométrio, que é o tecido que reveste o nosso útero, e os nossos ovários. E agora nós vamos ver a representação
do ciclo menstrual, onde nós temos o processo de ovulação, que é o quê? A liberação do óvulo ou do ovócito secundário na tuba uterina. E aí ele vai se deslocando, né, à espera de ser fecundado. Caso não ocorra a fecundação, o que é fecundação, professora? É quando o espermatozoide, né, encontra esse óvulo e faz a fecundação, formando um zigoto. Não ocorrendo isso, nós teremos o quê? A menstruação. É quando há o descamamento do endométrio, o tecido que reveste o útero, e ele vai ser eliminado, né, o óvulo e o tecido do endométrio, e após o início do ciclo menstrual, o início do ciclo menstrual é quando? Quando ocorre o primeiro dia de sangramento, certo? E após o início desse sangramento, vai ocorrer o quê? Aqui dentro do ovário vai ocorrer a maturação do ovócito e no 14º dia ele será expulso do ovário para a tuba uterina. Isso caracteriza o quê? O período fértil da mulher, correto? E quantas horas esse óvulo permanece aí, professora, aguardando ser fecundado? 36 horas, certo? Após isso, ele não ocorre mais a fecundação e aí ele vai ser descartado no período, né, da menstruação, que é o quê? O descamamento do endométrio, certo? Vamos observar aí a estrutura do nosso aparelho feminino. Então, a ovulação é o quê? É a liberação do óvulo na tuba uterina. Quando que isso ocorre, professora? Por volta do 14º dia após o primeiro dia da menstruação, certo? O que caracteriza o início da menstruação? O primeiro dia com sangramento. Então, aqui nós temos a tuba uterina, é quem faz a ligação do ovário com o útero, certo? E aqui nós temos o canal da vagina. E aqui a entrada, representando aqui esses pontinhos brancos, aqui a entrada do canal vaginal, do canal do útero, colo do útero, e aqui os espermatozoides. Caso o espermatozoide encontre o óvulo e ocorra a fertilização, ele irá descer para se implantar aqui no endométrio, certo? Ou seja, a ovulação é uma das etapas do chamado ciclo ovariano, uma série de eventos que ocorrem no ovário. E o nosso ciclo menstrual diz respeito às mudanças mensais que ocorrem no útero. Então, a menstruação, ela é caracterizada pelo ciclo menstrual, pelo primeiro dia de sangramento. Esse sangramento pode durar de 3 a 7 dias e por volta do 14º dia, nós vamos ter o quê? O processo de ovulação, certo? E esse 14º dia é o quê? O período fértil. Depois disso, o óvulo é liberado para a tuba uterina e segue até o útero. Caso não tenha sido fecundado, ele será descartado juntamente com o endométrio. E lembrando que a função do nosso aparelho reprodutor é a cada mês aguardar
que ocorra, né, a fecundação. Então, é um processo natural, por isso que o nome do nosso aparelho é ciclo reprodutor. Então, essa foi a nossa revisão sobre sistema músculo-esquelético e aparelho reprodutor feminino.